Olá, essa é a nossa devocional de número 46. A gente avançando aí, já estamos em Romanos capítulo 10. Hoje nós vamos estudar, da continuidade. Nós vamos ler do verso 5 até o verso 11. Então vamos à leitura. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não pergunte em teu coração: quem subirá ao céu? Isso é, para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo? Isso é, para levar Cristo dentre os mortos? Para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque o quanto as escrituras diz, todo aquele que crê não será confundido. Então, essa leitura de hoje eu vou fazer brevemente aqui um resumo, para a gente se localizar. Estamos na quarta parte dessa carta aos Romanos. Na primeira parte nós vimos a condenação de toda a humanidade, Em seguida, isso é do capítulo 1 até metade do capítulo 3. A partir da metade do capítulo 3, Deus vai falar como, ele justifica plenamente quer judeus ou gentios, como se dá essa justificação. Do 6 ao 8, ele fala, fala onde fica Israel, nessa história, aliás, perdão. Do 6 ao 8, ele vai falar como a gente é livre do pecado, como a gente é livre da lei, e como a gente vive uma vida no espírito. O 6, como a gente é livre do pecado. O 7, como a gente é liberto, da lei. E no 8, como a gente vive no espírito. Então, o 9 ao 11, que é a parte em que nós estamos, vai falar onde ficam os judeus no plano de salvação, de Deus. Onde ficam os judeus nessa história, sendo que a salvação é para todo aquele que nele crê. No capítulo 9, que é onde nós estamos, aliás, é o que nós acabamos de estudar, vimos que existe um Israel dentro, do Israel, eleito pela vontade soberana de Deus, mas por sua responsabilidade dos próprios judeus, que rejeitaram Jesus Cristo e buscaram sua própria justiça, caminharam para a perdição. Então, hoje, no 10, do 5 ao 11, nós vamos ver um pouco mais sobre isso. E o verso 5, eu vou relê-lo para nós comentarmos sobre ele. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei viverá por ela. Aqui nessa leitura, se você prestar bem atenção, parece que Paulo está falando assim, está jogando Moisés contra, a própria palavra. E isso não é verdade, Então a gente percebe que... E quando eu falo isso, é porque quando a gente vai lendo essa passagem, ora, Moisés escreve que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé diz assim, parece que é uma contradição, Mas na verdade, o que Paulo está dizendo aqui é o entendimento, dos judeus para com o que Moisés disse, E literalmente essa passagem ela está em Levíticos 18, 15. Vou abrir aqui para a gente ler. Levíticos 18, 15. 18, 5, perdão. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, assim, o que Deus está falando é o seguinte:
se pelos estatutos de Deus você depositar a sua confiança, né, para salvação, você vai ser julgado por eles. Então, o que o Senhor está dizendo é isso, porque Deus deu os estatutos aos homens, né, aos judeus, e eles optaram por viver e serem julgados por meio dele e não por meio da misericórdia e da graça de Deus. Então Moisés não está falando que você vai ser salvo se você cumprir. Ele está dizendo o seguinte, que você vai ser julgado pelaquele meio, né? Então você opta ser salvo pelos estatutos, então você vai ser julgado por eles. E nós sabemos que nenhum homem é capaz de atender plenamente os estatutos de Deus. Então os judeus interpretou que se eles guardassem, seriam salvos, mas Moisés estava dizendo que se você viver desta forma, será julgado por esta forma também, e portanto receberá a condenação, pois a lei não é para salvação, né? Complemento ao que nós falamos no estudo anterior sobre o entendimento errado dos judeus acerca da lei. Então, no verso 6, né, que nós estávamos falando, que parece que está contrapondo, né? Tá dizendo assim, deixa eu abrir aqui de novo, Romanos 10. Isso, do Romanos 10, 6, que tá falando assim, mas a justiça decorrente da fé diz assim, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Essa passagem aqui, que nós estamos lendo meio que em conjunto do 6 ao 8, porque tá falando o mesmo assunto, então eu vou ler aqui a Cristo dos mortos, porém, que se diz, a palavra está perto de ti, da tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, vamos olhar isso daqui, literalmente, onde ele está descrito em Deuteronômio 30, do 11 até o 14. Está dizendo assim, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nem nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos. Nem está além do mar para dizeres, quem passará por nós além do mar, quem nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Então, essa passagem de Deuteronômio está falando assim, ó, a compreensão dos mandamentos de Deus, né, da palavra de Deus, não é demasiadamente difícil ou está longe a ponto de você precisar de alguém trazer, né? Tipo assim, a compreensão da palavra ela é clara e é Deus quem fará, né, tudo que for necessário fazer. Então, você não precisa perguntar quem é que vai lá no céu para trazer para nós essa palavra, né? Essas promessas, enfim. Quem é que vai atravessar o mar, que vai lá no abismo, lá no profundo, no alto, lá embaixo, para nos trazer a compreensão dessa palavra? Então, nós vemos aqui que Paulo usa essa passagem de Deuteronômio para dizer o seguinte, olha que interessante, que bênção. Ele diz aqui, sabe essa passagem de Deuteronômio, onde Moisés fala acerca disso? Olha só. Não pergunte no teu coração quem subirá ao céu, porque do céu, né? Isso é para trazer do alto Cristo, que Cristo é a palavra. Ou quem descerá no abismo, isto é, para levar Cristo entre os mortos, porque Cristo já veio do céu, porque Cristo já ressuscitou dentre os mortos, né? Ele está perto de ti, né? Na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra de fé que pregamos. É isso que nós estamos pregando.
que a palavra verdadeira de Deus já veio do céu, ela já ressuscitou dentre os mortos. Essa é a palavra verdadeira de fé, ela que não é difícil o acesso, porque foi Deus quem trouxe. Confessa com a boca, sabe? Acredita do seu coração. É isso que nós estamos falando. Então Paulo está usando a Bíblia e os escritos do Antigo Testamento para mostrar, principalmente aqueles judeus em Roma que iriam ler essa carta, que é disso. Sempre foi um evangelho, né? Sempre foi. Eu vou ler o resumo aqui que eu fiz. Moisés, nessa passagem, está dizendo que essas leis que vocês estão recebendo não são complicadas a ponto de alguém vir do céu, para que vocês entendam o que tenha que atravessar o mar, né? Isso no contexto ali de Moisés dizendo, está perto e acessível. Os judeus entenderam que era fácil de viver e cumprir. Eles não entenderam que é Deus quem vai fazer vir do céu, ressuscitado entre os mortos. Eles não entenderam assim. Eles entenderam que a palavra era fácil essas leis de cumprir, de viver. Então eles entenderam dessa forma. Então eu posso cumprir essa lei e obter a salvação, né? Então Paulo interpreta essa passagem como quem precisa buscar no seu fim da lei, pois Cristo já veio, não foi por suas obras, ou quem vai no profundo abismo para buscar a lei, pois Cristo morreu e ressuscitou. A palavra da fé está próxima, que é a fé que pergunta: onde encontrarei redenção? Lá em cima? Lá embaixo? Está aqui, perto de você. Esse é o evangelho pregado por Paulo. Entende? O finalzinho aqui que ele diz no 8, porém, na parte B, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra de fé que pregamos. É isso que nós estamos fazendo. É isso que nós estamos falando. É dessa palavra. É disso que Moisés disse lá atrás. Né? Não é porque é fácil de você compreender e aplicar e viver. Mas é porque Deus traz do céu. Deus ressuscita dentre os mortos. Essa é a palavra de fé. É essa a sua... É de onde vem a sua redenção. E não entendendo que a lei é fácil de ser cumprida, então é fácil de você alcançar a justiça de Deus, né? E aí o 9, vamos reler aqui: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se alguém perguntar como então eu posso ser salvo no cristianismo, né, ali protestante, é o capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e com teu coração creres em Deus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Só que aqui eu quero chamar a atenção para um ponto. Nós vamos ler o 9 e o 10 e entender a ordem das coisas. No 9, a gente vê que com a boca a primeira pessoa confessa Jesus como Senhor e em teu coração creres, né? Então assim, se com a boca você confessar, mas crendo, né? Crendo que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, né? Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Agora, isso aqui é o conjunto de coisas, mas não tem como confessar sem você crer no seu coração. E aí, no 10, parece que a ordem fica clara. Por quê? Olha só, com o coração se crê na justiça. Então, a primeira coisa que acontece no indivíduo é ele crer no coração, ou seja, com toda a sua força, verdadeiramente, de maneira plena, para a justiça. E aí, como consequência, com a boca se confessar a respeito da salvação, ou seja, é algo interno, é algo entre você e Deus, é algo que vem de dentro, né? Que envolve todo o seu ser, né? Que o coração quer dizer plenamente, e com a boca confessar, ou seja, aí é algo que você vai fazer uma confissão pública da sua fé, né? Você não vai se esconder desta fé que está no seu coração. E aí ele cita no 11, né?
Porque quantas escrituras diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Esse confundido aqui, na verdade, é frustrado, né? O significado ali é frustrado, ou seja, ele não vai ficar confuso na expectativa de uma promessa de Deus, né? E de repente aquilo não acontece e ele fica confuso. Então é nesse sentido, ele não será frustrado. E aí Paulo cita Isaías 28:16, né? Que tá assim: portanto, assim diz o Senhor. Aliás, né? Ele não citou Isaías 16, ele citou uma outra passagem de Isaías. Eu vou complementar aqui com outra passagem. Porquanto assim diz o Senhor Deus: eis que eu estarei em Sião, assentarei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, né, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Então tá falando da nossa postura diante da fé que nós temos em Deus, né? E esse não será frustrado, né? Que foi uma outra passagem. Deixa eu ver aqui só se eu consigo rapidinho citar. Que passagem de Isaías? É Isaías 28:16 mesmo. Isaías, o 11 está relacionado a Isaías 28:16, e Paulo cita isso daqui também. Não, é isso mesmo, foi o que eu li. Então, essa pessoa não será frustrada, não será confundida, né? As aplicações disso vai trazer um pouco mais de explicação acerca desses versículos. A salvação, né, sempre foi da mesma maneira. O evangelho de Moisés, de Isaías, de todos os profetas, e mesmo Paulo na Nova Aliança, né, sempre foi da mesma forma. A fé naquele ou que haveria de vir antes de Jesus, ou naquele que veio após a vinda de Cristo. A igreja não é um plano B de Deus. Deus sempre teve um povo. Hoje nós chamamos esse povo de igreja, mas a igreja é o Israel espiritual. Então, há uma unidade entre os dois testamentos, seja novo, né? Porque o Novo Testamento, ele se esconde atrás do Antigo. Você compreende melhor a finalidade do que acontece no Novo quando você vê o Velho. E o Antigo Testamento, né, ele não pode ser entendido sem Cristo, né? Porque a gente cai no erro dos judeus. A lei aponta para Cristo, as cerimônias apontavam para Cristo, a promessa, né, as promessas feitas apontam para Cristo. A salvação não está longe. Se no seu coração você crê e com a sua boca você confessar, encontrará em Cristo a salvação. Vemos aqui a sabedoria de Deus e a responsabilidade humana novamente. Então, talvez hoje você esteja assim com a sua cabeça meio explodindo, né? Sobre o que nós temos falado nos últimos estudos, que é a soberana vontade de Deus, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E aí você talvez assim, como é que eu posso conciliar as duas coisas, né? E aí eu vou usar, né, a resposta de Spurgeon acerca disso. Spurgeon disse que só é possível conciliar aquilo que é inimigo. E a soberania de Deus e a responsabilidade humana nunca foram inimigos, elas sempre andaram juntas. E o capítulo 9, né, Israel não foi salvo por causa da escolha soberana de Deus. E no capítulo 10, Israel não foi salvo porque rejeitou a graça de Deus, ignorando a doutrina da graça mediante a fé. No cristianismo não tem agente secreto. Quem crê, confessa com a boca, né? E ele faz isso publicamente. Portanto, seja coerente com isso, com muita sabedoria, é claro. Não fique de boca calada. Mas, na verdade, quando eu quero dizer não fique de boca calada, é toda uma postura de vida coerente com a fé que você professa, né? Então, as suas atitudes no trabalho, junto de outras pessoas, em outros ambientes, ela precisa revelar o evangelho em que você acredita, né? E sempre que possível, você sim pregar o evangelho às outras pessoas, né? Não ficar aí como um agente secreto, né? Porque quem acredita de todo o coração não consegue ficar de boca fechada. Isso aqui é a verdade. É bom demais para guardar só pra gente, né? Vamos orar então. Senhor, muito obrigada por esta palavra.
Nós entendemos que aqui Paulo ele exemplificou essa compreensão errada acerca da lei, achando que poderia cumprir a lei e obter, né, a justiça por meios próprios, né, não entendendo que a lei revela, na verdade, a nossa inteira dependência da tua misericórdia para nos salvar. E nós queremos, ó Pai, levar outras pessoas, né, a conhecer-te por meio da pregação do Evangelho, mesmo sabendo que é o Senhor quem elege, né? Mas nós queremos, ó Deus, que essas pessoas possam conhecer esta maravilhosa verdade, né, e novidade de vida. Te agradecemos por essa chance, ó Deus, de nos achegarmos a Ti, que não está tão alto, tão baixo, mas está perto, está ao alcance de confessarmos com a nossa boca e crer com o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.